Glória a Deus, amém. Como é bom estar na presença do Senhor, sendo grato por mais um ano, por tudo que Ele nos tem feito. Então abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou cumprimentar a todos que estão aqui presentes, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que estão em casa de forma remota, nos assistindo, porque se esgotaram as vagas do culto hoje. Aqueles que estão pela rádio na Melodia FM 89.5, que Deus abençoe a sua casa, a sua família neste dia, e que você receba, aí onde você está, também a palavra do Senhor. Primeira Tessalonicenses, agora melhorou. Capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Pai eterno, Abba, nós te louvamos nessa noite, te somos gratos por mais um ano que se finda. Hoje, Pai, 31 de dezembro de 2021, te louvamos, ó Pai, porque foram mais 365 dias em Tua presença. Foram mais 365 dias onde a Tua graça foi derramada sobre nós, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu amor. O pão, Pai, não nos faltou, a saúde e a vida o Senhor nos concedeu. Te louvamos, ó Pai, porque estamos nesse último momento do ano, em Tua presença, para Te louvar, para Te agradecer, para ter comunhão com o Teu Santo Espírito. E que a Tua palavra nessa noite, Pai, ache garita em cada coração, e seja um renovo, ó Pai, para o novo ano que se inicia. Entregamos, Pai, nossas vidas em Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. E mais uma vez, ó Pai, nos entregamos em Tuas mãos, porque sabemos que sem Ti nós não somos nada. Nada podemos fazer sem a Tua presença, sem a condução do Teu Espírito. Por isso, Pai, pedimos a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua presença em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai querido, nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. E o título da mensagem de hoje é o que fazer no fim de ano. Passou o que fazer no último dia do ano em que nós estamos. Mais um ano se findou, muitas coisas aconteceram, muitas bênçãos, muitas também provações, muitas coisas que foram cometidas, um ano de pandemia. E a palavra nessa noite é: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Deus. O versículo 18 é o foco da nossa mensagem, mas eu queria ler todo o contexto para que os irmãos possam entender de forma mais abrangente qual é a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, nesse fim de ano, nesse último dia do ano de 2021. Mas muitos poderiam dizer: pastor, como dar graças? E uma irmã falou: pastor, como dar graças? Porque eu perdi o meu marido. Como dar graças no ano em que muitos perdemos entes queridos? Que muitos perderam o emprego, muitas vidas ceifadas, catástrofes naturais, como vemos no sul da Bahia. Como dar graças? Porque graça é reconhecer o que Deus fez e o que Ele é em nossas vidas. Como dar graças no meio de tanta dificuldade que passamos nesse ano que passou, que está findando hoje? Mas, amados, é muito simples, porque a palavra de Deus,
nos dá a direção e algo extremamente importante, para que possamos entender qual que é a vontade de Deus para com a sua igreja, para com os seus filhos. E se você está aqui nessa noite, essa palavra é para você. Porque você não está aqui à toa, você não veio em vão. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que existe uma ordem, um imperativo: dai graças. Aqui não é uma sugestão do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E aqui Paulo escreve a Tessalonicenses após ele ter fundado a igreja em Tessalônica, ficado ali aproximadamente 2 meses, e depois ele foi expulso de lá. E perseguido, ele não conseguiu mais voltar em Tessalônica, mesmo que ele queria. E ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, e dizendo: muito eu queria estar convosco, mas muita coisa que eu queria ensinar eu não consegui, mas alguns princípios eu escrevo por carta, porque são princípios primordiais, para que vocês tenham uma vida com Deus, para que vocês tenham uma vida abençoada, para que vocês possam crescer na fé, e crescer no conhecimento da palavra de Deus. E Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, uma carta extremamente rica e poderosa. E ele começa com alguns imperativos: regozijai. Veja, ninguém trata ninguém a mal por mal, mas regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Dai graças. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então ele dá uma ordem. E a ordem é: em tudo dai graças. Dar graças, ter um espírito grato, é uma ordem para que todos nós tenhamos. E amados, não é dar graças pela situação ruim, não é dar graças diante de uma morte, diante de uma enfermidade, não é dar graças por causa de algo ruim que aconteceu, que você foi cometido, mas é você dar graças em meio a toda essa situação. Sabe por quê? Porque Deus nunca te desamparou. Deus nunca te deixou só. E mesmo que você tenha perdido o ente querido, mesmo que o emprego tenha desaparecido, Deus está com você. Dar graças a Deus é graça pela sua presença, pela sua misericórdia. Dar graças a Deus pelo que Ele é na sua vida, porque conhecimento disso nós temos. Nós sabemos que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Nós sabemos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia para te dar a vida eterna. Nós sabemos que todas as promessas dos novos céus e nova terra foi entregue à sua igreja. Por isso nós somos gratos. Gratos porque nós somos herdeiros das promessas. Graças porque em meio a tanta tribulação, a tanta dificuldade que passamos esse ano, Deus permaneceu fiel. Deus permaneceu ao nosso lado nos sustentando. E me faz recordar uma passagem que eu ouvi quando eu era criança, do livro O Peregrino. E ele, em seu livro, ele escreve um poema. E ele fala que durante toda a sua vida ele caminhava, e quando ele caminhava ele olhava para trás, ele via quatro passos, 2 passos dele e 2 passos da presença do Senhor. E ele caminhando pela areia, que representava a sua vida, a sua caminhada da vida, ele sempre olhava para trás e via 4 passos. E em um determinado momento ele passou por grande dificuldade, na perda de sua mãe. E ele passa por uma angústia muito grande, passa por um momento de depressão, e quando ele olha para a areia, ele vê apenas 2 passos, 2 pegadas. E aí ele cai de joelhos e começa a chorar na areia daquela praia e fala assim: Senhor, por que no momento que eu mais precisei, o Senhor me desamparou? E ele ouve a voz do Senhor suave dizendo: não, meu filho, essas 2 pesadas que você vê são minhas, porque no momento que você mais precisou, eu te carreguei no colo. E é isso, amado, que nós não vemos, mas nós sentimos. É a presença de Deus em meio a todas as situações difíceis. Mas infelizmente nós, como seres humanos, não somos gratos. Nós temos a péssima mania de não agradecer por aquilo que nós temos, de agradecer por aquilo que nós conquistamos, de agradecer a Deus por aquilo que Ele é em nossas vidas. E uma mensagem que mostra muito claro isso, está lá em Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, quando fala a passagem dos 10 leprosos. E conta que Jesus estava passando pela aldeia dos samaritanos, indo para Galileia, e encontra com 10 leprosos. E Jesus passando por aí, os 10 leprosos começam a gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus olha com compaixão para aqueles homens e fala: ide, apresentai o sacerdote.
e vocês receberão a cura. E indo de caminho para apresentar ao sacerdote, eles recebem a cura, são curados. Mas apenas um volta para agradecer. Os 9 seguem o seu caminho. E um volta, cai de joelhos perante Jesus e fala assim: mestre, glória a Deus, te sou grato, porque o Senhor operou um milagre na minha vida. E Jesus vira para ele, irmãos, e fala algo tremendo, que muitas vezes nós não observamos. Ele fala assim: mas 10 vieram até mim, só um voltou. E aí aquele homem samaritano, ele olha para o lado e fica sem palavras. E Jesus vira para ele e fala assim: a tua fé te salvou. Irmãos, que poderoso. 10 foram curados, mas um foi salvo. Aquele que foi grato. Porque a salvação não está na cura, a salvação não está no milagre, a salvação não está na porta aberta, a salvação não está em você ter uma família, a salvação não está em você ser feliz, a salvação está em você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ser grato a Deus pelo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Aí está a salvação. E aí Jesus olha para aquele homem e fala: a tua fé te salvou. E aquele homem foi salvo porque ele teve um coração grato. Ele reconheceu quem Deus era na vida dele. Pastor, mas em que momento? Em tudo. Aqui diz o versículo: em tudo dai graças. Em todas essas coisas dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em todo tempo, em toda situação, dê graças. Mas pastor, eu estou passando por uma provação. Dá graças a Deus não pela provação, mas pelo que a provação vai te proporcionar. O crescimento que ela vai te dar, a maturidade que vai vir, o entendimento da palavra que você vai ter, a intimidade com Deus que você vai ter. Porque eu nunca vi crente orar tanto quando ele passa por provação. Eu nunca vi uma pessoa buscar tanta presença de Deus quando ela passa por dificuldade. Quando está tudo bem, amados, nós nos esquecemos, como aqueles 9 que foram curados e seguiram o seu caminho. Mas quando o aperto vem, quando o arroxo vem, quando a perseguição vem, quando a dificuldade vem, quando as portas se abrem, os joelhos se dobram. A pessoa começa a buscar a presença de Deus, começa a buscar, começa a levantar de madrugada, começa a orar, começa a buscar a face do Senhor. Então, em meio à tribulação, dê graças. Pastor, mas a dificuldade é muito grande, dê graças. Porque somente um crente em Jesus Cristo consegue dar graça em todas as situações, mesmo que elas sejam ruins. Não pela situação, mas porque Deus está conosco em todas as situações. O terceiro ponto que eu vejo nesse versículo é crer. Crer. Pastor, por que crer? Porque somente quem crê que Deus é soberano e que Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, ele consegue dar graças. Romanos capítulo 8, verso 28, diz isso. Que em tudo nós devemos ao quê? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para o seu propósito, segundo o seu propósito. Somente quem crê, somente quem reconhece que Deus ele é soberano e tem o controle de tudo, ele é capaz de dar graças a Deus em todas as situações. Ele é capaz de dar graças por um ano que se passou, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que aconteceram. Ele é capaz de dar graça porque ele crê na soberania de Deus. Amados, e como Deus é soberano, como Deus é grande, como Deus é tremendo. Nós não imaginamos a grandeza e a glória de Deus. Por isso muitas vezes nós pedimos algo que foge ao nosso entendimento. E eu gosto muito de estudar um pouco de astronomia. E aí eu estava vendo o tamanho das estrelas, a grandeza do universo. E eu me deparei com algo que nos faz tão pequenininhos. Porque o Sol perante a Terra ele é muito grande. A Terra ela é minúscula perante o Sol. E a maior estrela já descoberta pelo homem, a Stephenson 218, o raio dela é 1250 vezes maior que o raio do Sol. Ela é gigantesca. A Terra desaparece perante essa estrela. E essa estrela perante um buraco negro, o T218, ela é pequenininha. Eu imagino o tamanho do universo, a grandeza disso. A nossa galáxia, para dar uma volta, uma órbita, leva 230 milhões de anos. E Deus tem o controle de todas essas coisas. Se Deus, amados, tem o controle do universo, se Deus tem o controle das grandes estrelas, dos grandes astros, Ele tem o controle também sobre a sua vida. Ele tem o controle sobre tudo que acontece com você, sobre as coisas boas e ruins que vocês são acometidas. Deus tem o controle sobre todas as coisas.
Deus vê todas as coisas, Ele está presente em todas as coisas, e Ele te conduz em todas essas coisas, para que você cresça, para que você tenha mais fé, para que você amadureça, para que você seja mais dependente de Deus, em tudo ser dependente de Deus, dar graças, porque Deus está no controle de tudo, e eu não tenho dúvida disso. Um outro ponto que eu vejo é a razão por que devemos dar graças, e a razão ela é muito simples. A razão por que dar graças é porque é a vontade de Deus, porque em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, acabou. Qual que é a razão? É a vontade de Deus, em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus aqui, amados, pode ter muitas conotações. Em Cristo Jesus para conosco, mas eu creio em todas elas. Em Cristo Jesus, é por meio de Cristo Jesus que devemos dar graças. Por causa de Cristo Jesus é que temos que dar graças. E também, pela união em Cristo Jesus é que temos que dar graças. E eu creio em todas elas. Porque por dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é por Cristo que eu dou graças, é em Cristo que eu dou graças, e é por causa da minha união em Cristo, e porque eu pertenço ao Pai, por causa de Cristo, e Ele se fez tão pequeno, para morrer na cruz, por mim e por você. E isso, amados, nos dá um espírito de gratidão eterna. É por isso que eu sou eternamente grato ao que Cristo fez por mim na cruz. Um momento de extrema dor para Jesus que nós não conseguimos entender. Porque no momento em que todo o pecado é lançado sobre Cristo, o Pai, não podendo conviver com o pecado, se retira. E é isso que muita gente não entende. Passou, por que Jesus sofreu tanto, se muitos sofreram morte de cruz? Existiam torturas mais pesadas do que a cruz, como que os assírios faziam, os empaladores. Era muito mais cruel. Por que Jesus sofreu tanto? Foi por causa do pecado da humanidade? Não, não foi por causa do pecado também não. Foi porque naquele momento do pecado lançado sobre Jesus, o Pai se retira. E aí vem o momento de maior dor da existência do Filho. Quando ele fala: Pai, por que me desamparaste? Durante toda a eternidade Jesus nunca esteve longe do Pai. Nunca. Mas naquele momento, o meu pecado, o seu pecado ser lançado sobre ele, o Pai se retira. Ele fala: Pai, por que me desamparaste? Aquele foi o maior momento de angústia para Jesus. E é por isso que eu sou grato. Pastor, mas tem dificuldade. Amados, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Somos gratos pelo que Ele fez. E a razão é essa, porque é a vontade de Deus. E para quem? Para quem é essa ordem de ser grato? É para nós, a igreja de Jesus. O mundo muitas vezes não é grato. O mundo muitas vezes pragueja, fala coisas ruins quando acontece alguma coisa errada. Mas nós, igreja de Jesus, que entendemos a sua palavra, a verdade, a eternidade em Cristo Jesus, nós somos gratos em tudo. Por isso essa ordenança é para mim e para você. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Vamos dar graças a Deus por um ano que se finda, pelas bênçãos que foram derramadas, não pelas coisas ruins que aconteceram, mas pelo pão que não faltou sobre a sua mesa, pela saúde que você tem, pela vida que Deus te deu. Seja grato pela família que está sentada aí ao seu lado, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus filhos. Seja grato, porque mais um ano de vida Deus te concedeu. E Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle da morte, Ele tem o controle da eternidade. Então somos gratos a Deus, amados, sabe por quê? Porque se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus permitiu. É porque é vontade dEle estarmos aqui ouvindo essa palavra e adorando o seu santo nome. Então, essa palavra é para nós. Lembremos que Ele nos sustentou, apesar de todas as coisas que aconteceram, Ele nos sustentou. Ele esteve presente em todas as situações. Ele nos preservou a vida. Durante esse ano, amado, eu tenho certeza que não somente eu, mas também vocês, durante um tempo de afastamento, em que muitos de nós não pudemos congregar durante muito tempo, as igrejas foram fechadas, houve todo o sistema de segurança por causa da pandemia, muitos abandonaram a fé por causa disso. Mas durante esse tempo de pandemia, que
com a graça de Deus, está findando. Amados, nossa fé ela foi testada. A nossa fé ela foi provada. E a nossa fé ela foi aperfeiçoada. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque a sua fé foi testada, ela foi provada. E ela foi aperfeiçoada em Cristo Jesus. E é por isso que eu sou grato a Deus. Porque muitas coisas aconteceram, mas eu glorifico ao Senhor e dou graças. Sou grato porque eu estou aqui nessa noite. Porque Ele me deu o dom da vida, porque Ele me deu uma família, porque Ele me deu saúde, Ele me deu paz, Ele me deu alegria. E Ele me deu a oportunidade de estar com vocês nessa noite reunidos para adorar o seu santo nome. É por isso, amados, que temos que ter um coração grato a Deus por mais um ano que se passou. E por mais um ano que se inicia. Domingo, nós iremos trazer uma palavra sobre o renovo. Sobre o novo que temos que ter em Cristo. E amados, venha. Participe. Comece o ano na presença do Senhor. Congregue. Participe de uma célula. Busque a presença de Deus. Traga, como o pastor Davi, traga a sua primícia. Comece o ano realmente oferecendo a sua vida ao Senhor. Pastor, mas é o dinheiro? Não, é o seu tempo, é a sua vida. Se oferte a Jesus. Oferte o seu coração, a sua vida a Ele. Porque Ele que conduz a sua vida, meu irmão. Ele que conduz. Você está hoje aqui bem, amanhã você pode não estar mais vivo, porque Ele te chamou. E é por isso que eu dou graças a Deus, porque eu sei que o dia que eu estiver aqui, eu vou. Hora que cantar a pedra, donar e fineza, pum, partiu. Acabou. Acabou aqui, eu vou estar na glória. Amém. E aí você vê muito crente com medo de morte. Apavorado com pandemia, com não sei o que lá de Covid. Irmão, misericórdia, irmãos. Misericórdia, Fabrício. Medo de Covid, que isso, varão? Misericórdia. Amados, temos que ser gratos a Deus, porque Ele é soberano. E Ele tem o controle de tudo, em todos nós. Tudo que acontece com a sua vida é segundo a permissão de Deus, para que você cresça, para que você amadureça, para que a sua fé seja testada, aperfeiçoada, a cada dia mais.